para amenizar o problema dos congestionamentos na rua Doutor Rodrigues de Azevedo, a Secretaria de Trânsito e Transportes de Lorena vai alterar a mão de direção da Avenida Oswaldo Aranha, entre as ruas Joaquim Luiz Bastos e Doutor Pedro Vicente de Azevedo, a partir do dia 8. A medida entraria em vigor no dia 1º, mas a Secretaria de Trânsito decidiu adiar para dar mais tempo para os motoristas e pedestres tomarem conhecimento da mudança. A finalidade da alteração é oferecer uma rota de fuga para quem trafega pela rua Doutor Pedro Vicente de Azevedo em horários de pico. E um caminhão-tanque que transportava cilindro com oxigênio pegou fogo na noite desta segunda-feira, dia 3, na Via Dutra, no trecho de Pindamonhangaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na lona de freio do caminhão e aqueceu o cilindro de gás, propagando fogo. O motorista percebeu o fogo por volta das 21h40, parou o caminhão no acostamento no quilômetro 88 e chamou os bombeiros. Os dois sentidos da rodovia foram interditados durante cerca de 2 horas para combater o fogo. O oxigênio restante no cilindro foi transferido para outro caminhão da mesma empresa que fazia o transporte. O motorista foi levado para o pronto-socorro por ter inalado muita fumaça, mas segundo os bombeiros, passa bem. E representantes do governo federal, do Ministério Público e das pessoas com deficiência debateram nesta segunda-feira, na Comissão de Direitos Humanos, política pública que garante ao deficiente físico o direito constitucional de ir e vir. Na pauta, o projeto de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência do Ministério das Cidades. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum grau de deficiência física. É quase 1/4 da população. Um contingente que enfrenta dificuldades para acessar os prédios e os serviços públicos, mas sofre já dentro de casa. Menos de 5% das residências do país têm rampas ou outro meio de acesso especial para pessoas com restrição de mobilidade. A acessibilidade para as pessoas com deficiência foi tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Especialistas e representantes do governo discutiram propostas para melhorar a vida dos deficientes nas cidades. A falta de infraestrutura nas ruas e nos prédios públicos foi apontada como uma das causas da pouca visibilidade do problema. Há uma carência de infraestrutura e de serviços voltados às pessoas com deficiência. Essas pessoas acabam excluídas do convívio social por conta dessa carência de infraestrutura e de serviços, e essa exclusão social retroalimenta a carência de infraestrutura e serviços na medida em que essas pessoas não são vistas pela sociedade, portanto, a sociedade considera que há menos pessoas com deficiência do que elas de fato são. O governo tem investido bastante na área de acessibilidade, ligando os equipamentos de interesse e fluxo e fazendo com que a pessoa com deficiência, dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida tenha, sim, de fato, o pleno acesso à cidade com o cumprimento da função social da cidade, que é a nossa missão. Os tribunais de contas do Ministério Público querem aumentar a fiscalização para que os governos garantam a acessibilidade nos locais públicos. Qual que é o objetivo dessa campanha? É incluir na matriz de fiscalização dos tribunais de contas a observância das políticas públicas de acessibilidade, em especial da Lei 10.098 e do Decreto 5296, de sorte que no prazo de 5 anos, foi o prazo que nós nos atribuímos, ou seja, até 2016, 100% das obras públicas novas atendam integralmente os critérios de acessibilidade nos termos da norma da BNT. Os participantes também destacaram que é importante investir em tecnologia para que os deficientes tenham acesso a serviços básicos, como a conta bancária. A FINEP, financiadora de estudos e projetos, abriu uma linha de crédito de R$90 milhões para empresas que queiram atuar no setor, mas não recebeu nenhuma proposta.
Não teremos ampliação do acesso a produtos assistivos no país se não tivermos autonomia tecnológica. Uma impressora Braille hoje, ela entra no Brasil a um custo de R$7 mil. É inacessível. Cada vez mais os empreendedores têm que ter responsabilidades sociais. Muitos têm, mas há aqueles que não têm. Nós temos que convencer a todos que isso é investimento no nosso povo, na nossa gente, que vai resultar mais ali na frente no faturamento positivo, inclusive para eles. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Fique com imagens de São Paulo.